Graça e paz, povão de Deus, povão abençoado, povão amado, menina dos olhos de Deus, primícias do Senhor, sacerdócio real de Deus. Aqui é o Bispo Chiquinho Cunha, a comunidade evangélica sua nossa bandeira. Nós iremos trazer mais uma mensagem de reflexão para nossas vidas. E você aí, se inscreva aí no canal do Bispo Chiquinho Cunha. Deixe o seu like, compartilhe aí se puder, em nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos trabalhar no tema pais e filhos. Tá? É um tema em que Deus propôs no meu coração para poder ministrar. Está pautada em Provérbios 22, versículo 6, tema pais e filhos, que diz assim: instrui a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, ou seja, do caminho. A palavra de Deus ela é bem taxativa, ela é direta quando fala para os pais ensinar os filhos no caminho que se deve andar. E um filho sem correção, ele não é um filho, ele é um bastardo, diz a palavra de Deus. E nós temos visto e testemunhados, amado, que a falta de correção dos pais com os filhos tem tido um efeito colaterais terrível. E com isso os pais têm chorado mais tarde. Ou seja, muitas das vezes há uma inversão de valores. O pai que devia instruir é os filhos que querem instruir os pais. Tá? E nós vamos aprender, em outra palavra, tá? Ensina a criança no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não vem se desviar dele. Então, quando nós mencionamos essas palavras, quando nós falamos sobre instruir, dar instrução, dar ensinamento, essa palavra, ela denota várias outras palavras que é interessante, nós vamos mergulhar nelas. É interessante que instruir tem a ideia de um pai que graciosamente investe numa criança toda a sabedoria, amor, educação e disciplina que é necessário para que essa criança, se torne plenamente comprometida com Deus. E nós sabemos que se nós não ensinarmos os nossos filhos, alguém vai fazer a função de pais. Alguém vai fazer a função do pai, alguém vai fazer a função da mãe. E a palavra do Senhor também nos orienta e diz: filho, ouça a correção do pai e não despreze o ensinamento de tua mãe. Isso tem acontecido no século XXI, nos dias atuais de nossas vidas, e por falta de ensinamento, por falta de instrução, mas por falta de amor dos pais com os filhos, a proximidade não existe. Existem outros lares que são desajustados, e a gente sabe que um lar desajustado pode causar vários efeitos colaterais na criança. E o exemplo disso pode se tornar uma criança revoltada, irada, raiva, maquinações para o mal, levando até mesmo aos medicamentos controlados. Então a gente sabe que os pais, ele é o espelho para os filhos. Tá? Para os filhos, o pai dele é herói. E interessante isso, que muitas das vezes existe um distanciamento entre o pai e filho. E isso não é bom. Quando houver esse distanciamento de pai e filho, alguém vai se aproximar dos filhos para falar alguma coisa. E geralmente, quando a gente se depara com 1 Coríntios 15, 33, 1 Coríntios 15, 33 vai falar sobre aquelas pessoas que vão se aproximar, tá? E vão desvirtuar o seu caminho, vão tirar você do caminho. Tá? E interessante em tudo isso que às vezes por falta de habilidade dos pais, os filhos
tem se desviado aos poucos, se distanciado dos lares ao pouco e tem tomado um rumo totalmente diferente daquilo que os pais elaboraram em forma de projetos, sonhos e desejos. Tá? Então, quando fala em 1 Coríntios 15:33, fala: irmãos, não vos enganeis, as más conversações corrompem-se os bons costumes. Então, muitas pessoas, queridas, tá? Teve uma educação, tem uma educação adequada, mas mesmo assim correm o risco ainda de mergulhar em outros caminhos. Diz a palavra do Senhor, Provérbios 16, versículo 25, amado, que há caminho que aos olhos dos homens parecem perfeito, mas o seu final é um caminho de morte, é um caminho de destruição. Tá? Então, não vos enganeis, irmãos, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, os bons costumes vão ser corrompidos, aos poucos, através das más conversações. Quando nós instruímos nossos filhos, é interessante que, enquanto nossos filhos estão debaixo do nosso olhar, é uma coisa. Mas vai chegar uma hora, um momento, em que nossos filhos vão se distanciar. Como? Indo para o colégio, fazendo uma faculdade, ou seja, fazendo um curso, e lá vai lidar com outras pessoas que cada um tem um costume diferente um do outro. E às vezes vai ter alguém, mas que vai começar a soprar no ouvido do seu filho, vai começar a oferecer coisas que não interessam aos seus filhos, vai começar a ser seduzido pelas más conversações. E quantas pessoas que a gente conhece, a gente olha e fala assim: poxa, fulano tem uma educação excelente, porque os pais deram essa educação aos filhos. Agora existem outros que infelizmente vai dizer: esse menino é deseducado, é um péssimo. Então nós sabemos que ensina ou instrui a criança no caminho que se deve andar, até quando envelhecer não venha se desviar. Ou seja, essa palavra vai estar com ele, dentro dele, embutido dentro do seu coração, dentro do seu âmago, do seu ser. E é interessante que nem mesmo quando for velho ele vai se desviar, porque ele é comprometido, se comprometeu com a palavra de Deus através do ensinamento dos pais. Mas infelizmente existem também aqueles que têm um ensinamento tremendo dos pais. Às vezes os pais são intelectuais, outros menos intelectuais, outros são alienados. Mas é interessante que em tudo isto, querido, nós devemos ensinar, direcionar, admoestar, ensinar o caminho em que nossos filhos devem se andar. É conforme falei, instruir tem a ideia de um pai também que graciosamente ele investe, vai investir na criança, no seu filho, toda a sabedoria, amor. Isso é muito importante. Tá? Agora, como está este lar? Como está o seu lar? O seu lar está ajustado ou desajustado? Organizado ou desorganizado? Isso também influencia muito, porque existem lares que estão sendo dissolvidos, existem lares que ninguém se entende, não sentam, não conversam, não há mais um diálogo, não há mais uma compreensão, só há discussões verbais violentas, nas quais os filhos ouvem, outros já partem para agressões físicas, nas quais os filhos vê. Então, como vai ficar e como está a mente dessa criança? Uma mente tumultuada, uma mente, querido, que não vai ser sadia naturalmente. Tá? Então o pai vai investir sabedoria e o amor. O amor é muito importante. E a educação também, disciplina que é necessária para que ela, ou ele, essa criança,
torne-se plenamente comprometido com a palavra de Deus. Isso é interessante. Às vezes você pensa que o seu filho tem todo um aparato de brinquedos, essas coisas todas, e não precisa de assistência, não precisa conversar com seu filho, não precisa ouvir. Muitas das vezes os filhos querem conversar com os pais falam que naquele momento não, e depois conversa, depois bate um papo. Se o seu filho te procurou naquele momento, vai ouvir o que ele tem a dizer, o que ele tem a falar. Isso é muito importante para que você tenha como orientar os seus filhos, para que ele não vai cair na cilada. Às vezes ele já está dentro de uma armadilha, de uma cilada, mas quer conversar contigo, pai. E você nunca tem tempo, filho. Tá? E é interessante que existe alguns assuntos que o pai diz assim, não, isso aí, vai lá, vai conversar com a tua mãe. E existem outros assuntos também que a mãe diz, ó, vai lá, vai conversar com o seu pai. Agora, interessante isso, que a criança não se sinta abandonada nem rejeitada. Tá? O que mais nós temos visto, o que mais tem atendido, são adolescentes, jovens, revoltados. Quando você vai ouvi-los, vai estar todo um efeito colateral, um reflexo do lar, aonde ele foi ensinado de uma maneira totalmente errada. Isso pressupõe a maturidade emocional e espiritual dos pais para fazerem isso. Agora, é interessante que no caminho que se deve andar, significa fazer esta instrução de acordo com a personalidade, dons e aspirações únicas da criança. Significa também treinar a criança a evitar quaisquer tendência natural que impeça o comprometimento total com Deus. Então vê que é de suma importância. Jesus, sendo Deus, sendo Jesus, ele foi instruído. Chegou uma certa ocasião que o povo vinha tudo para Jerusalém, para adoração. O povo vinha em romaria. Mas chegou uma hora que seus pais foram embora e Jesus ficou ali. Depois de 3 dias voltaram, encontraram e falou, todos te procuram, nós te procuramos. E Jesus, com 12 anos de idade, conversando com os doutores da lei, os anciões, e Jesus falou, não sabeis vós que eu vim fazer a vontade do meu Pai. Oh, glória a Deus. Isso é tremendo, querido. É interessante que quando se lê em Efésios, vai dizer, filho, obedecei aos vossos pais no Senhor, isto é mandamento com promessa, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Ou seja, vida abundante, vida longa na face da terra. Agora é o oposto, não é isso? De Provérbios 22:6, que instrui a criança no caminho que se deve andar, quando for velho não venha se desviar dele. Essa é a função dos pais. Agora, quando lemos em Efésios, já é o inverso, é a função dos filhos, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Isto é mandamento. Ainda diz com promessa, para que seu dia se prolongue na face da terra. Isso é interessante. Infelizmente, tem jovens aí que não completaram 18 anos de idade, outros não completaram 17 anos de idade, porque foram corrompidos com as más conversações, queridos, e foram para outros caminhos, conforme eu falei em Provérbios 16, versículo 25, há caminho que aos olhos dos homens parecem perfeitos, mas o seu final é um caminho de morte, é um caminho de destruição. Então, queridos, vocês pais, nós pais, quais têm sido os ensinamentos que nós temos dado aos nossos filhos? Com que base nós temos ensinado nossos filhos? Qual é a estrutura de ensinamento que nós temos dado aos nossos filhos?
como estão os nossos filhos na sociedade, como o nosso filho se comporta ou se porta na sociedade. Como? É uma pergunta. Então, é conforme eu falei, temos que perseverar no ensinamento. Muitos têm parado no meio do caminho. Não desista dos seus filhos. Ainda que seu filho se envolveu com algo que não é para se envolver, não desista do seu filho. Deus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. E por que você vai desistir dos seus filhos? Ah, mas a minha causa é causa impossível. Em Lucas 18, versículo 27 diz: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então não existe causa impossível, meu irmão, desde que Deus esteja atrelado na sua vida, na batalha, na peleja. Não terás que pelejar vós, mas o Senhor irá pelejar por ti. Aleluias. Então, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, que isto é mandamento com promessa, para que os seus dias se prolonguem na face da terra. Mas no Efésios também diz: pais, não irritei os vossos filhos, porque senão tu vai causar desânimo no teu filho, constrangimento, tá? Ele vai se sentir envergonhado, até mesmo a falta de interesse. E às vezes existem pais que têm envergonhado os seus filhos na presença do amigo dos seus filhos. Eles se sentem desanimados depois, um constrangimento terrível, vão se sentir envergonhados, até mesmo a falta de interesse. Então, querido, que o seu lar seja um lar ajustado, seja um lar onde se fale da palavra de Deus, e seja um lar aonde o ensinamento ao teu filho se faça sempre presente. Na didática, interessante que no grego vai significar disdacô. O que é essa palavra disdacô? É uma palavra grega que significa instruir, ensinar, dar ensinamento, guiar, admoestar. E no grego epistata vai significar alguém que tem autoridade para mandar. Repetindo, no grego epistata significa alguém que tem autoridade para mandar. E a palavra diz: ensinar-te-ei e instruir-te-ei o caminho que se deve andar. Não desista do seu filho. Ainda que seu filho esteja embrenhado nas drogas, na prostituição e etc. e tal. Não desiste do seu filho, porque Deus não desistiu de você. Deus demonstra isso, que não desistiu de você, não desistiu da humanidade, mas enviou o seu filho por tua causa, para que hoje você tivesse vida, meu irmão, minha irmã, e vida com abundância. Instrui a criança no caminho que se deve andar. Quando for velho, não venha se desviar deste caminho. E é muito importante, aquilo que você é, seu filho vai querer ser. Aquilo que você faz, seu filho vai querer fazer por imitação, porque é o pai, é o herói dele que está fazendo. E você, mãe, continua a instruir, continua a ensinar, continua a falar deste caminho. Continuem a falar de Jesus. Continue a proclamar Jesus dentro do seu lar, dentro da sua casa, ou dentro do seu estabelecimento de negócios. Fale para o seu filho a palavra de Jesus. Queridos, com uma breve reflexão, inscreva aí no canal Bispo Chiquinho Cunha. Deixa o seu like e compartilha em nome de Jesus. Está chupando limão?